Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Para mim é uma imensa satisfação estarmos novamente aqui para recebermos de Deus da sua unção, do seu conselho, da sua orientação. A palavra hoje se encontra em 2 Crônicas. Já convido você a abrir a Santa Palavra, já estou com a minha aqui aberta. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Lá em 2 Crônicas 7,14 tem uma palavra que muito tem intrigado. Tem surgido muitos questionamentos sobre essa declaração do Senhor. 2 Crônicas 7,14 o Senhor diz: "E se o povo que se chama pelo meu nome, em todas as culturas e religiões, as pessoas se perguntam, quem é o povo de Deus? Será que sou eu? Será que é você?" Então nós vamos ver quem é esse povo que se chama pelo nome. Tem algumas religiões e denominações que dizem que são eles. Mas o que é que a palavra do Senhor fala para mim e para você? Porque o que importa aqui nesse momento e em qualquer lugar não é a minha palavra, não é o meu dogma, não é a minha filosofia, nem o que eu acho. O que importa é a palavra do Senhor. Então vamos ver quem é o povo de Deus, porque nós vamos aprender muito. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Oremos. Senhor magnífico, ó Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Perdoa meus pecados, Senhor, porque verdadeiramente sem Tua presença eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Ó Senhor, tira toda a iniquidade, Senhor, tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Limpa, Senhor, a cada dia mais a minha mente, o meu coração. Abençoa cada um que está acompanhando esse canal, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos, amém. Nós abrimos aqui no livro conhecido como Crônicas. E quando nós vamos olhar o significado de crônicas, crônicas no hebraico significa registro de fatos históricos. Aí você me pergunta, que fatos históricos são esses? 1 Crônicas e 2 Crônicas, antes da Septuaginta. Aí você diz, o que é que o presbítero está falando? Septuaginta significa a tradução, significa que a palavra do Senhor do hebraico ela foi traduzida no período depois de Alexandre o Grande para o grego. Não vamos nos deter no mérito, em outra oportunidade falaremos mais um pouco. Então nós vemos que no hebraico, porque a Bíblia ela foi escrita originalmente primeiro no hebraico e depois no grego. Primeiro foi no hebraico. 1 Reis, 2 Reis era um único livro. 1 Crônicas, 2 Crônicas também era um único livro, como também 1 Samuel, 2 Samuel. E nós vemos que quando chega em Alexandre o Grande, Ptolomeu II, um dos seus generais, nós vemos que acontece a tradução do hebraico para o grego e existe aí a unificação dos dois livros. Mas originalmente, 1 Crônicas e 2 Crônicas, o qual nós abrimos, no hebraico, na antiguidade, era um único livro. Nós vemos que quem escreveu esse livro, um homem conhecido, segundo como mostra na palavra, como Esdras, no ano 400 a 430 a.C.
Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, se você abrir agora 1 Crônicas 29, 29, lá vai falar que Samuel, ou seja, também fez parte da composição, foi usado por Deus para escrever também, que fala da vida de Salomão, fala da vida dos reis. Então, quando nós chegamos aqui em Crônicas, fala também do povo de Israel dividido, Israel e Judá. Mas vamos voltar para o texto. Esse livro maravilhoso, ele não só registra o período dos reis, o período de Samuel, mas também a desgraça, toda a punição que Israel e Judá sofreu por conta da idolatria, da desobediência, da ganância. Mesmo assim, Deus manteve a sua promessa, a promessa de abençoar o povo. Como fala lá, se você abrir, 1 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, no ano 480, quando a gente vai para 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, nós vemos que no ano 480, Salomão, o sábio Salomão, o homem mais sábio, a palavra do Senhor fala que, como Salomão em sabedoria, até o arrebatamento da igreja não existirá outro igual na terra. Então, quando nós abrimos, se você quiser conferir 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, no ano 480 a.C., Salomão, ele constrói o templo do Senhor. E ele constrói também o seu palácio, a casa real. Só que para Salomão construir o templo, o Senhor tinha falado com ele antes. E o Senhor falou para Salomão: o que é que queres? Me pedes, eu te darei qualquer coisa, Salomão. E Salomão disse: eu só quero sabedoria para conduzir o teu povo. E o Senhor abençoou ele não só com sabedoria, mas com riqueza, com paz, porque não houve guerra em Israel. O seu pai Davi queria construir o templo, uma casa para o Senhor. Mas que casa é essa? Nem a terra, nem o oceano, nem as florestas, os bosques, nem o espaço, os céus podem conter a grandeza, a glória do Senhor. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus de diálogo. E o Senhor faz uma aliança com Salomão, como está em 1 Reis, a gente vê no capítulo 6, versículo 1, e antes, no capítulo 5 de 1 Reis, o Senhor faz aliança com Salomão e diz: a minha glória, a minha presença descerá sobre essa casa, e eu te abençoarei, abençoarei todo o povo. Porém, é necessário que o povo se arrependa dos seus pecados. É necessário que o povo faça a vontade do Senhor. É necessário que o povo ame-se uns aos outros. Então, nós vamos aqui ver um pouquinho do contexto, quando fala lá em 1 Reis, capítulo 6, do 12 ao 13, nós vemos a promessa de Deus a Salomão: se, pois, andares nos caminhos do Senhor, ele habitará no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 12 e 13. Só que a pergunta inicial, 2 Crônicas 7,14, volte para 2 Crônicas junto comigo. Quando a gente volta para 2 Crônicas 7,14, leia comigo. O Senhor fala: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, que palavra tremenda, Senhor, já te agradecemos. Nós vemos aqui que a aliança que o Senhor ele fez com Salomão, ele começa na figura daquele, porque o rei representa o Senhor. No período aqui de Crônicas, antes de Crônicas, no período de Salomão, de Davi, quem era o representante legal de Deus? Era o profeta, era o sacerdote
e era também o rei. Nós vemos que o Senhor estava se aparecendo, que é o que chamamos de teofania, aparição divina para o homem, para Salomão, falando com ele em sonhos, em visões. E quando o Senhor faz uma aliança, que é um pacto, você deve entender o sentido da aliança. A aliança porque ela é uma circunferência, porque ela não tem fim, ela não deve ser quebrada. Então, nós vemos que o Senhor, ele nunca quebra a sua aliança. Nós que somos pequenos, que somos infiéis, sim, muitas vezes quebramos, mas o Senhor permanece com a sua aliança, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E nós vemos que ele faz aliança com Salomão, e não só com Salomão, mas com todo o povo de Israel. E você que está acompanhando o canal, pode ser brasileiro, americano, latino, pode ser europeu, asiático, independente de onde você mora, do continente. Nós vamos ver aqui rapidamente no texto quem é o povo de Deus que se chama pelo nome. O povo de Deus, você pode estar achando, deve ser o hebreu, o israelense. Nós vemos que o Senhor escolheu esse povo de dura cerviz, de coração duro, mas só que a misericórdia do Senhor, através de Jesus, alcança todas as nações. Esse é o amor de Deus. E nós vamos ver isso agora na Bíblia. Eu convido você a abrir a Santa Palavra em Isaías, capítulo 56, versículo 6. Você abre. Quando você abre Isaías, fala o que é Isaías? Eu vou falar de forma bem sucinta, em síntese. Em Isaías 56, 6, a palavra do Senhor fala que todo estrangeiro que se converterem ao Senhor também serão servos do Senhor. Que coisa linda! O Senhor, ele começa a quebrar toda desigualdade. Aquele que era de outra raça, que consequentemente adorava outros deuses, falsos deuses, mesmo assim, se ele se arrepender e se ele buscar ao Senhor, o Senhor o aceita como servo, como filho. Eu convido você também a abrir para a gente confirmar essa palavra. Que quem é o povo, quem é aquele que se chama pelo nome do Senhor? Eu não tenho nada para te dizer, mas a palavra tem. Então eu convido você a abrir a Santa Palavra em Levítico, capítulo 24, abra comigo, versículo 22. Levítico 24, 22, que diz: uma e a mesma lei do Senhor será tanto para estrangeiro, peregrino, como para israelense. Então, quando nós abrimos Levíticos, aí você diz: por que o presbítero Sérgio mandou abrir em Levítico? Porque no livro de Levítico, toda a lei de Deus, o que nós chamamos e o que o judeu, o que o cristão chama de Torá. Torá, no hebraico, é lei de Deus. Ou seja, e se encontra onde isso? No Pentateuco. Penta vem de quê? 5. Os 5 primeiros livros nós vemos ali: criação, as ordenanças, a lei de Deus, os juízos. Ou seja, então Levítico 24, 22 diz: uma e a mesma lei será tanto para o estrangeiro, para o peregrino, como para todo hebreu, para todo israelense. Então nós vemos que tanto aqueles que não conheciam o Senhor, tanto aqueles que não fazem parte da, podemos dizer, genealogia hebraica ou judaica, mas se eles conhecerem ao Senhor, se eles buscarem conhecer ao Senhor, segundo a sua palavra, Levítico, como nós abrimos agora 24, 22, com certeza será aceito também como o povo de Deus. A gente vai confirmar ainda. Eu convido você a abrir rapidamente em Números capítulo 9, a partir do versículo 14, abra comigo. Números 9, 14. Quando nós abrimos em Números 9, 14, a palavra do Senhor fala que não só o hebreu, o israelense,
participará das solenidades, das festas declaradas ao Senhor, mas também o estrangeiro. Então, quando nós abrimos Números 9,14, fala aqui, o estrangeiro também participará da Páscoa. Aí você pergunta, o que é Páscoa? Eu posso te dizer que Páscoa não é chocolate, não é peixe de coco, não é presentinho em forma de coelho, até porque o coelho não bota ovos. Páscoa no hebraico significa passagem, pessá, passagem. Ou seja, Páscoa está lá em Êxodo capítulo 12, o povo israelense era escravo egípcio, do povo egípcio, e o Senhor liberta o povo e o povo celebra o quê? A Páscoa, que é a libertação, que é a passagem da escravidão para a liberdade na presença do Senhor. Então voltamos aqui, Números 9,14, não só o povo israelense vai celebrar a Páscoa, mas todo aquele que buscar ao Senhor, todo aquele que entregar a vida ao Senhor. Nós vemos também, convido você a abrir Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 10, do 18 ao 19. Deuteronômio, capítulo 10, do 18 ao 19. O Senhor ainda começa a disciplinar o seu povo, para que não haja desigualdade, para que não haja acepção de pessoa. E o Senhor ordena lá, Deuteronômio, capítulo 10, 18 e 19, que os israelenses devem amar os estrangeiros, pois o Senhor é quem faz justiça. O Senhor, ele ama o órfão, ele ama a viúva e ele ama a todo o estrangeiro que busca a sua presença, até aqueles estrangeiros que não querem nada com o Senhor ama. Porém, o Senhor se aborrece do pecado, da iniquidade que eles praticam. Mas quando se voltam para o Senhor, são aceitos. Então nós já lemos aqui, já entendemos um pouquinho sobre o que significa esse livro, qual o propósito. Então vamos agora, convido você a voltar a 2 Crônicas, abra 7,14. Nós vamos ver que quem é o povo que se chama povo de Deus, quem é o povo que se chama pelo nome. Nós já aprendemos que o povo de Deus é toda e qualquer nação que obedece à sua vontade. Mas só aqui em 2 Crônicas 7,14, o Senhor ele esclarece em 4 características daqueles que são povo seu, daqueles que é o povo que se chama pelo nome do Senhor. A primeira característica, acompanhe comigo, 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então o Senhor está dizendo que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Aí quando nós vamos para o hebraico, o que significa se humilhar no hebraico? Significa contrição. O que é contrição? Você que está ouvindo aí, independente do teu grau de estudo, se tem faculdade, se é alfabetizado ou não, a palavra do Senhor é para todo mundo, inclusive para mim que sou o menor. Contrição significa arrependido no hebraico. Então o Senhor está dizendo, e se o povo que se chama pelo meu nome, primeira característica, uma pessoa humilhada assim, que se arrepende dos seus pecados. Uma pessoa que tem o coração contrito, o Senhor não despreza. Porque, como eu já falei para você, no hebraico, humilhar no hebraico, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o Senhor está dizendo, e se o povo que se chama pelo meu nome tiver o coração contrito, arrependido, aleluia, o que é que vai acontecer? O Senhor vai colocar a sua presença do teu lado. A presença do Senhor será convosco, será comigo, será com todo o povo, e o Senhor ainda te exaltará, te chamando de seu servo e seu filho. Servo porque estamos servindo ao Senhor, e filhos porque iremos morar toda a eternidade com Ele, em nome de Jesus. Então nós vemos que a primeira característica é
humilhai-vos na presença do Senhor. Significa o que eu vou fazer agora. Senhor, perdoa meus pecados. Ó Senhor, tudo aquilo que eu tenho pensado, todo aquele sentimento, aquela emoção contrária à tua palavra e todo aquele meu comportamento errado, eu te peço perdão. E o principal, me dá força porque não vou voltar a praticá-lo novamente. Então isso é humilhar-se na presença do Senhor. Mas não só isso, humilhar-se na presença do Senhor, porque nós vemos que todo aquele que se humilha na presença do Senhor, confessa o pecado, se arrepende, mas tem outra coisa. A pessoa se torna dependente do Senhor. Então, humilhar-se na presença do Senhor é coração arrependido, contrito e dependência. O que é uma pessoa dependente do Senhor? É uma pessoa que confia no Senhor. É uma pessoa que entrega totalmente, exclusivamente o seu pensamento, as suas emoções e as suas ações, o seu caminho ao Senhor. Então, nós aprendemos, como fala lá em Filipenses 2:3, que eu deixei ontem, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então nós aprendemos, quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? O Senhor fala em 2 Crônicas 7:14, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então é necessário você se arrepender de pecar, de mentir, de falar mal, de desejar aquilo que não é seu. Mas tem outra característica. Quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? O Senhor fala em 2 Crônicas 7:14. E se o povo que se chama pelo meu nome orar? Então, a segunda característica é orar. A primeira é se arrepender, se humilhar, reconhecer que depende do Senhor. E a segunda é orar. O que significa no hebraico orar? Orar no hebraico é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou pensamentos. Onde é que está isso? Salmo 51. No Salmo 51, Davi, o pai de Salomão, ele pecou. E ele se arrepende amargamente e ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Significa dizer misericórdia. Quando ele está dizendo tem misericórdia, ele está dizendo: Senhor, o mal que eu mereço, que é a morte, não permita, tira, Senhor, porque eu quero te seguir, não vou pecar mais. Então misericórdia é o mal que merecemos, Deus não nos dá. Isso é misericórdia. Então nós vemos que a segunda característica é oração. Oração é você ter um diálogo. É diferente do que as religiões estão fazendo hoje. Tem muita gente no monólogo. O que é um monólogo? Independente da religião, não estou aqui para falar de religião nenhuma, muito pelo contrário, eu respeito cada um, assim como Deus respeita, cada um pode fazer o que achar que deve fazer, mas aqueles que fazem parte do povo de Deus fazem o que o Senhor manda, e nós estamos aqui para fazer o que Deus manda. O Senhor, ele quer se relacionar, e isso só é possível na oração, com palavras, clamando, suplicando, ou no pensamento, que é aquela linguagem silenciosa. Então nós vemos que oração é uma coisa tremenda, porque aquele que ora, ele não é louco, ele está falando com alguém. E eu posso te dizer que você está falando com uma pessoa mais real do que o teu próprio filho, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu amigo, teu colega. Aí eu posso te provar isso. Você não enxerga de onde vem o oxigênio, nem você consegue visualizar com os olhos o vento. Mas você tem convicção e certeza que o oxigênio, que o vento existe. Aquele que é o povo de Deus, eles têm mais convicção ainda do que o vento e do que o oxigênio. Porque o Senhor começa a habitar na mente, no coração, em nossas ações também. Então nós vemos que a oração, ela é fundamental. E o Senhor, ele é aquele que está de braços abertos
para escutar a minha e a tua oração. Então, quem é o povo de Deus que se chama pelo seu nome? O povo de Deus é aquele que se humilha, que se arrepende. O povo de Deus é aquele que ora, que dialoga, que fala, que tem intimidade com o Senhor. Mas o povo de Deus também é aquele que busca. É como fala 2 Crônicas 7,14. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e orar, falar comigo e me buscar, então nós vemos o que significa buscar em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor está falando que nós devemos buscar a sua presença, significa estar na sua face, face a face, assim como nós falamos com o nosso irmão, com o nosso próximo, intimidade. Então buscar, como fala em Isaías 55,6, o Senhor fala: buscai o Senhor enquanto se pode, buscai o Senhor enquanto, como fala aqui na Bíblia, enquanto se pode achar. Então, com toda a força do nosso braço, da nossa mente. No Salmo 42 também nós vemos o salmista: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, para saciar a sede, assim eu e você devemos buscar o Senhor como a corça que está em lugares áridos, no deserto, querendo saciar a sede, porque só o Senhor pode saciar a minha alma e a tua alma. Então, nós vemos que quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? Nós sabemos que pode ser servo, senhores, israelense, grego, brasileiros, europeus, americanos, independente da distrital que você reside, da etnia, do continente, todo aquele. Mas todo aquele ele tem que seguir aqui no texto, 2 Crônicas 7,14, 4 princípios. O povo que se chama pelo nome, ele se arrepende daquilo que é mal. O povo que se chama pelo nome, ele ora. O povo que se chama pelo nome, ele busca ao Senhor. Aplicação para mim e para você. Como é que eu posso buscar ao Senhor? Primeiro, a revelação especial, buscando a Santa Palavra, a Bíblia. Na Santa Palavra, na Bíblia, nós vemos a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. A Bíblia é o manual de regra, prática e fé. Quando nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo a carta que Ele enviou para nós, que tanto Ele ama. Imagina se você partir dessa terra sem ler a Bíblia. Quando chegar lá no céu, o Senhor vai te perguntar: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eu te mandei a minha carta, a minha palavra. Você leu? O que é que você vai falar para o Senhor? Não, Senhor, estava no WhatsApp. Não, Senhor, eu estava dançando. Não, Senhor, eu estava comendo, eu estava bebendo. Não, Senhor, eu estava jogando. Não, Senhor, eu estava trabalhando. Aí o Senhor vai perguntar: e para mim que sou criador de todas as coisas, você não teve tempo? Então, palavra, aplicação, reflexão para mim e para ti. Essa é a palavra de Deus. Então é necessário nós buscar ao Senhor. Então nós temos que buscar lendo a palavra. Segundo, buscando uma igreja genuinamente cristã evangélica. Terceiro, jejuando, orando, louvando e adorando o seu nome. Então nós aprendemos quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor. É aquele que se arrepende, humilhai-vos. É o povo que ora, todo dia tem que estar orando. E é o povo que busca. E quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? A quarta e última característica para encerrarmos. Vamos para 2 Crônicas 7,14. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a quarta e última característica é se converter dos seus maus caminhos. O que significa aqui em 2 Crônicas 7,14 se converter dos seus maus caminhos? No hebraico, se converter dos seus maus caminhos significa mudança de vida operada por Deus. A gente vê isso em Atos capítulo 15, a partir do versículo 3,
Que a palavra lá em Atos 15:3 fala: se converter-se tem dois aspectos, de forma bem objetiva. O primeiro aspecto da conversão é relacionado com o pecado. Então, você só se converte quando você tem nojo do pecado. Se você está na igreja, se você diz que é povo de Deus e ama o pecado, ama a bebida, ama o cigarro, ama a orgia, a luxúria, a prostituição, impureza, então você ainda não se converteu. Você está tentando. Mas eu quero te dizer que a conversão espiritual, que consequentemente a conversão mental, metanoia, mudança de pensamento, ou seja, outra direção, mudança de sentimento e comportamento, só quem opera é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, converter-se é a operação de Deus. O primeiro aspecto, você tem que ter nojo do pecado. E isso é arrependimento. E qual o segundo aspecto? Está relacionado com o dono da vida, relacionado com Cristo. E esse segundo nós conhecemos como fé em Deus. É você sempre que necessário, sempre todo possível, clamar: Senhor, me ajuda. E você vai ter fé que o Senhor está contigo ali, te ajudando, te apoiando. Então se converter. Então nós vamos encerrar agora. Quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? O povo que se chama pelo nome de Deus, como fala Efésios capítulo 1, versículo 13, é aquele que escuta a sua palavra. Efésios 1,13 fala que esse povo todo dia escuta. Efésios 1,14 fala: o povo que se chama pelo nome de Deus é aquele que tem a marca, é aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não anda sozinho na terra. O Espírito Santo habita no coração e na mente. Então você me pergunta: quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? Eu não sei, mas a Bíblia mostra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Fala que o povo de Deus é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Significa dizer que o povo que se chama pelo nome de Deus, ele não se contamina com o dinheiro. O dinheiro é só para o necessário. O dinheiro não é para humilhar, não é para esbanjar, não é para vaidade, não. Então o povo que se chama pelo nome do Senhor não se contamina com a avareza. Nós não amamos o dinheiro. Nós não nos contaminamos com a filosofia, com os dogmas desse mundo. Esse é o povo que se chama pelo nome de Deus. E você ainda pode perguntar: quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? Na conclusão continua dizendo: quem é esse povo? Deuteronômio 14:2. Porque sois povo santo ao Senhor. Então, quando nós abrimos Deuteronômio, que palavra tremenda, capítulo 14, versículo 2, o Senhor fala: porque sois povo santo ao Senhor. Significa dizer que o povo que se chama pelo nome do Senhor, se ele estiver com a mente suja, com o coração contaminado, nem adianta orar, nem adianta buscar a sua presença. Mas quando você está sujo, quando você está no lamaçal do pecado, acorrentado, e se arrepende e renuncia a toda nojeira, a todo pecado, aí sim o Senhor te reconhece como povo que se chama pelo seu nome. E você pergunta, abra comigo na palavra: quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? Nós vemos também em Colossenses, abra Colossenses capítulo 3, versículo 12, fala que como eleitos de Deus, santos e amados, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12 fala: o povo que se chama pelo nome de Deus é um povo que tem misericórdia, perdoa, é um povo que tem bondade, faz o bem para quem faz o mal, é um povo que tem humildade, não humilha, não tem arrogância, e é um povo manso. Você não pode brigar, não pode ser grosseiro, você tem que ser manso. E quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? É um povo que tem longanimidade. O que é longanimidade na Bíblia? Paciência.
Quem tem paciência não vive reclamando, criticando, murmurando. Por quê? Porque é um povo que ama a justiça. Como fala lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Quem é o povo de Deus? É aquele que ama a justiça. Quando o povo de Deus vê uma coisa errada, eles não se conformam. Eles não entram no pecado da omissão, ficar caladinho, não. Eles agem com justiça. E quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? É o povo que tem fé. Como fala Tiago, capítulo 2, versículo 5. É um povo que nega-se a si mesmo. Então eu agradeço a Deus a maravilhosa, a rica oportunidade. Eu estou saindo aqui nesse momento com o coração transbordando. Porque, segundo a Crônicas 7,14, o Senhor fala mais uma vez: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, e orar, falar com Deus, e me buscar, ler a sua palavra, ir para a igreja, e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados. Ele perdoa, e o Senhor sarará a nossa terra. Ele vai sarar tudo aquilo que causa trauma, estresse. Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o poder. E eu agradeço a Deus por essa companhia aqui nesse canal, a Poderosa Palavra de Deus. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntamente aprendendo mais. Até o próximo vídeo. Amém.